Damos início a mais um programa Anatomia do Poder e teremos hoje o grande prazer, os telespectadores nossos, de todos os estados do Brasil, do Distrito Federal, de ter uma entrevista com o atual vice-presidente eleito agora, vice-presidente do Tribunal Regional Federal da segunda região, o desembargador Aloysio Mendes. E vamos conversar um pouco sobre justiça. Hoje o programa será dedicado à justiça, àqueles que detêm o poder dentro da justiça. A ideia nossa é, em dois blocos. No primeiro bloco, falarmos um pouco sobre como vice-presidente, colaborando com a presidência, o que são os planos do desembargador e as dificuldades que nós temos no nosso sistema judiciário. No segundo bloco, um tema que, enfim, de meditação, de reflexão na justiça há milênios. Vem, inclusive, o próprio direito à abstração, etc., dos precedentes que auxiliam a decisão dos casos presentes em função daquilo que vem sido decidido por costume, ou decidido através dos próprios tribunais principais, tribunais superiores. Meu prezado e caríssimo desembargador Aloysio, uma grande alegria de ter aqui no programa. Já começamos falando sobre a sua vice-presidência. Gostaria que o nosso telespectador, por exemplo, nós temos no momento 6 tribunais regionais federais, sendo que 5 em funcionamento e um sendo agora composto propriamente, que é o de Minas Gerais. Segundo tribunal, o primeiro está em Brasília, o segundo é o do Rio de Janeiro, o terceiro em São Paulo, o quarto está em Porto Alegre e o quinto no Recife, o sexto agora em Belo Horizonte. É o vice-presidente do segundo Tribunal Regional Federal da República. Prezado do desembargador, eu gostaria que o senhor já começasse a falar sobre a sua vice-presidência. Em primeiro lugar, professor Ives Gandra, eu queria dizer que é uma enorme satisfação, uma grande honra estar aqui no seu programa, que abrilhanta aí a nossa televisão há 11 anos e meio, e também um grande prazer, porque tenho uma admiração muito grande pela sua pessoa, pela sua envergadura moral e também intelectual, né? Então, é um prazer, a minha admiração é imensa, e o senhor é um exemplo para todos os juristas brasileiros e no mundo inteiro. Dito isso, é com muita satisfação também que eu falo sobre um pouquinho da nossa justiça, né? Eu sou magistrado de carreira há praticamente 30 anos. Eu tive uma experiência antes curta no Ministério Público, de apenas 1 ano, e uma pequena experiência também na advocacia. Mas essas 2 experiências prévias foram muito importantes, foram muito intensas, até para que eu pudesse exercer a magistratura com a experiência, digamos, dos 2 lados, né? E com a importância que a advocacia, em especial, tem, né? E, em paralelo também, o que eu acho que colabora muito também é a minha formação acadêmica, que eu sempre digo que o juiz não pode parar de estudar. Então, o fato de ser professor também, praticamente desde que eu acabei a graduação, e imediatamente em seguida, no semestre seguinte, ingressei já no mestrado da Universidade de São Paulo, né? E sem conhecer ninguém em São Paulo. Então, foi uma escolha que eu acho que foi notoriamente feita, digamos, pelos atributos, pelos critérios da seleção. E essa formação como professor ajuda muito, eu acho que na reflexão do papel da justiça, como ela deve se portar no dia a dia. E aí dos aspectos que eu queria colocar hoje, que acaba sendo essencial, é naturalmente da duração razoável do processo, né? Nós temos uma justiça que acaba sendo
em vários órgãos, um pouco demorado, muito demorada. Eu já tive a experiência como jurisdicionado de sentir isso, a diferença. Às vezes a gente tem um caso correndo numa vara que tem uma atuação célere ou lenta e muda o juiz, muda completamente. Então, nós fizemos agora também recentemente a atualização dos 9 volumes, dos 9 livros dos temas de direito processual do meu estimado professor José Carlos Barbosa Moreira. E o Barbosa Moreira, num dos artigos, ele comenta, até falando assim, por experiência própria, porque foi desembargador do TJ, que muitas vezes, no mesmo órgão judicial, no tribunal, ou em órgãos semelhantes, com a mesma competência no primeiro grau, a gente não consegue entender como um funciona rapidamente e o outro não funciona rapidamente. Então, esse é um problema, digamos, talvez de gestão um pouquinho, obviamente de dedicação, e que precisa ter um acompanhamento pelos tribunais. Eu digo isso porque nós acabamos de tomar posse há praticamente 15 dias atrás no Tribunal Regional Federal da 2ª Região e, digamos, a presidência do tribunal, a corregedoria e nós, na vice-presidência, decidimos fazer uma gestão, de certo modo, compartilhada, debatendo muito os rumos do tribunal. E uma das nossas, ou talvez a nossa maior prioridade, foi exatamente buscar um melhor resultado em termos de produtividade. E, naturalmente, nós estamos, no momento, buscando muitas informações para podermos verificar o que a gente pode fazer para contribuir para essa melhora na prestação judicional sob o aspecto de tempo. É claro que o tempo não é o único dado, porque a gente costuma até dizer, não adianta o juiz sair decidindo de qualquer maneira. Ele tem que combinar, digamos, os dois aspectos, né? Ele tem que conduzir bem o processo, decidir bem o processo, mas também não adianta ele fazer isso com uma demora muito grande. E também não adianta o juiz ser rápido demais e não proferir uma boa sentença devidamente fundamentada, analisado o caso devidamente, com devido cuidado, etc. E eu digo isso, professor Ives, com muita tranquilidade, porque no primeiro grau, a minha vara sempre esteve ali na disputa do primeiro e segundo colocada como, digamos, de maior produtividade. E no tribunal, o gabinete que eu ocupava antes da vice-presidência, eu, há 7 anos atrás, consegui zerá-lo. Zerá-lo no sentido de que o que entra praticamente sai imediatamente. Tanto que eu consegui, nos últimos anos, quase que a integralidade do que entra de manhã cedo, a gente consegue, no final do dia, já ter uma minuta de voto, um despacho ou uma decisão. Então, só fica para um segundo, terceiro, quarto, quinto dia aquilo que a complexidade exige. Então, digamos, a gente praticamente não tem conclusão pendente. Quase tudo entra e sai imediatamente. É claro que é uma equipe muito boa e essa é uma preocupação, porque o magistrado tem que escolher bem também os seus auxiliares, tem que prepará-los, né? Eles não chegam prontos nos nossos gabinetes, muito pelo contrário. A gente tem que gastar uma boa parte da nossa energia, uma boa parte do nosso tempo, orientando os funcionários. Então, eu costumava dizer, olha, a gente não precisa escrever mais do que o necessário, também não pode escrever menos do que o necessário. Então, tem que ter fundamentação para tudo, né, o que se decide, mas também a gente tem que ter ali um timing, porque se a gente já tem um acórdão, um precedente do Supremo, do STJ, que é vinculativo até agora no CPC, nas hipóteses do artigo 927, a gente não precisa ficar escrevendo muito mais, é quase uma perda de tempo, então vamos cuidar de outro processo, né? Então são coisas assim que a gente no dia a dia
vai tentando melhorar sempre. O que eu queria dizer também, a vice-presidência, ela também tem um papel nesse sentido, porque o vice-presidente ele preside a comissão gestora de precedentes, né? E que tem hoje um núcleo de gerenciamento de precedentes nos tribunais. Então, isso tem relação com o nosso segundo bloco, mas, digamos, é uma atividade importante de informação, de orientação, que também pode gerar uma melhor produtividade de recursos e resultados mais eficientes para a prestação jurisdicional. Eu vejo, desembargador, aí que são temas extremamente relevantes. Bastiat tem um livrinho chamado A Lei, mas um dos aspectos que me impressionava no livro, eu até prefaciei a edição brasileira. Ele é um jornalista do século XIX, mas falava muito sobre direito, que a função da lei, ele falava sobre a lei, mas também aplicava a justiça. Então, eu vou fazer a aplicação da justiça, mais do que fazer a justiça, não fazer a injustiça, não fazer injustiça. É a preocupação que o senhor coloca, acelerar, mas de qualquer maneira, por mais que se dê aceleração no processo, o juiz tem que procurar ser justo, tem que procurar conhecer e, ao mesmo tempo, decidir da melhor maneira possível para ser a prestação jurisdicional adequada, é realmente um ponto fundamental. Eu gostei muito dessa apresentação dos dois sustentáculos, ser célere e ser justo na decisão. Vamos agora aos nossos comerciais e continuaremos a falar em seguida. Damos início ao segundo bloco do programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando um confrade meu da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, que se diz isso no primeiro bloco. E como eu faço em todos os programas, ofereço um livro. Esse livro que eu estou lhe oferecendo é um livro mais de meditação. É um pouco volumoso, eu vou lhe mandar, mas que eu escrevi à luz de um livro de um sacerdote que eu conheci, com quem mantive correspondência, tive contato pessoal, e cujo livro dele foi editado no mundo inteiro. Dezenas de milhões de exemplares em diversos idiomas. Foi São José Maria Escrivá. Eu estive na sua beatificação, estive na sua canonização, quando ele esteve aqui no Brasil em 74, tivemos, e quando ele fez 50 anos de sacerdócio, mandei um livro do centro que ele tinha inspirado a fundação, que eu tinha, enfim, encarregado de levar para frente. E ele mandou uma carta muito bonita de agradecimento pelos 50 anos de sacerdócio. E ele, que era um santo, aliás, é santo de altar hoje, desde 2002, ele dizia que pedia para que eu rezasse para que ele fosse um sacerdote bom e fiel. Então, era uma figura que a São José Maria Escrivá escreveu um livro chamado Caminho. E é exatamente cada pensamento dos 99 pensamentos do caminho, do livro Caminho, e que eu faço uma meditação sobre cada um. O livro é volumoso, mas é um pouco, com o título Minha Luta pelo Seu Caminho, mostrando todas as minhas insuficiências, mas que, dizia Santa Teresa, que santo é o pecador que não desistiu. Estou longe disso, mas sou um pecador que continua lutando. E esse livro, mais ou menos, vai apresentar isso ao desembargador. Desembargadora Luiz, eu gostaria de agora tratar desse segundo assunto, que eu acho extremamente importante. De rigor, se nós analisarmos a própria evolução do direito antes do direito escrito, nas comunidades, nas primeiras tribos, etc., ainda na pré-história, daquilo vai para povos e cidades
mais antigas, 10.000 anos, 9.000 anos, como Jericó, era a tradição, ia formando que, de certa forma, os costumes, os hábitos, eram a teoria dos precedentes. Quer dizer, hoje nós somos em precedentes na modernidade como orientador. Mas se nós verificarmos, toda a evolução vai nesse respeito próprio. Se pegarmos o direito romano, que representa a diferença fundamental entre todo o direito escrito anteriormente, as leis de Manu, a legislação de Vacuum, Solon, de Curvo, de Gipstar, o próprio Código de Hammurabi, no direito romano que nós temos, entende, uma mudança do direito anterior e o direito moderno. No direito romano também nós trabalhamos com isso. Então, eu gostaria que o senhor, que é um mestre em examinar a teoria dos precedentes, e falar sobre os precedentes para os nossos telespectadores. Muito obrigado, professor Ives. Realmente é um tema interessante que remonta, digamos, à história dos povos, né, a construção dos sistemas jurídicos. Eu até fui convidado agora, mês de junho, vou dar até uma palestra sobre o sistema de precedentes nos países de common law, com as novas, digamos, tendências ou possibilidades, até num seminário internacional em Luxemburgo, organizado pelo Max Planck, Instituto Max Planck de lá, e exatamente dentro de uma série que são New Trends in Procedural Law de Comparative Approach. Então, é um tema que vem despertando, digamos, o interesse não só nosso aqui no Brasil, mas me parece no mundo todo. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar é que por que um sistema de precedentes num país de formação, digamos, dentro do direito romano, dentro da família, digamos, do civil law, né? Não bastaria, e aí seria o primeiro questionamento, digamos, o primado da lei a nos fornecer segurança jurídica, porque essa foi, de certo modo, a dicotomia entre as duas famílias, né? Por um lado, os países de common law achando que, digamos, o direito costumeiro, ele, na verdade, é aplicado pelos juízes e o costume é o suficiente para dar essa segurança jurídica. E, por outro lado, eu estou, claro, sendo muito resumindo em razão do tempo, e, por outro lado, o caminho do Brasil e dos países de civil law na busca da lei aprovada pelo parlamento e tal. O professor Barbosa Moreira, também em vários escritos, desde 1974, pelo menos, já apontava uma certa confluência entre os sistemas, ou até uma certa aproximação entre os sistemas. Por quê? Porque os países de common law começaram gradativamente a legislar mais. Estamos aí, um exemplo que a gente aponta na área de processo é a Inglaterra, que hoje tem um código de processo civil que seria inimaginável, digamos, décadas atrás. E, por outro lado, nós nos aproximando em vários aspectos. Hoje já virou até, digamos, um lugar comum para a gente, mas alguns institutos jurídicos são oriundos dos países de common law. Por exemplo, do process of law, devido processo legal, né? Ninguém talvez falasse muito aqui no nosso país de devido processo legal há 50 anos atrás, há 40 anos atrás. Isso veio principalmente dos Estados Unidos, da Inglaterra e tal. Do mesmo modo, os juizados de pequenas causas, que agora são juizados especiais, também vieram da Small Claim Courts, né? Então, várias coisas que nós importamos. E uma delas
agora, mais recentemente, foi o sistema de precedentes, né? Especialmente no Código de Processo Civil de 2015, que entrou em vigor em 2016, e que trouxe, digamos, uma sistematização de precedentes com caráter vinculativo. E isso que foi, digamos, a grande inovação, porque precedentes em sentido lato, com a força persuasiva, nós sempre tivemos. Né? Até aos poucos a nossa legislação foi se referindo à jurisprudência. Né? Mas, de qualquer forma, se falava, não, mas a jurisprudência é para orientar, o juiz não está obrigado a, digamos, a seguir a jurisprudência. Mas, por outro lado, se a gente olhar bem a nossa Constituição e os nossos valores, do ponto de vista jurídico, os nossos princípios, há uma busca natural de segurança jurídica, né? Uma busca natural de previsibilidade, de uniformidade no direito e também de isonomia. Então, o que acontece assim a gente examinando? Nós continuamos a ter o primado da lei? Sim. Não é à toa que o nosso sistema de precedente veio estabelecido numa lei ordinária, né? Assim como uma lei ordinária, que era a antiga lei de introdução ao Código Civil e virou a lei, né, das normas jurídicas, de introdução às normas jurídicas brasileiras, prevê também as fontes do direito, dentre os quais a lei, os costumes, etc. E tal. Então, o que eu quero chegar em razão do nosso tempo? Por que a necessidade dos precedentes? Em primeiro lugar, porque o processo legislativo, nós sabemos que ele também não é imediato, ele demora algum tempo. Em segundo lugar, o legislador também, diante da complexidade e da velocidade, do dinamismo das sociedades contemporâneas, eles tendem também a editar normas muitas vezes mais genéricas, mais abstratas, né? Até os princípios nas constituições. E isso faz com que haja, muitas vezes, uma certa lacuna em termos de regras mais concretas. Por que eu digo isso? Porque aí é chamado, geralmente, o judiciário para definir uma interpretação mais concreta e a norma concreta para os casos. Só que isso tende a se multiplicar muito, né? E não é à toa que nós temos hoje um judiciário tão abarrotado, não só no Brasil, como em vários países do mundo. E por isso, eu costumo fazer até uma brincadeira, eu digo assim, o judiciário é o poder mais lento e o mais rápido também. Por quê? Ele é o mais lento porque tem o processo, o devido processo legal, o contraditório, as provas, etc. Então, mesmo que ele seja muito eficiente, ele demanda um tempo. Mas, por outro lado, ele tem a inafastabilidade da prestação jurisdicional e tem a necessidade de resolver com medidas cautelares ou antecipatórias os conflitos. Então, se alguém for num plantão levar um caso que exija uma solução no final de semana, por exemplo, terá uma solução imediata. Então, nenhum outro poder ele conseguiria fazer isso. Ele não procuraria o presidente da República ou o governador no final de semana e pediria, olha, eu quero aqui uma medida. Ele fala, não, mas não tem lei, tem que aprovar uma lei para eu poder fazer. E se for também no poder legislativo, não vai sair com uma lei no final de semana, mas com uma decisão liminar, como se fala, ele poderá sair do poder judiciário. Mas aí qual é o problema? O judiciário brasileiro, com essa quantidade de processos, começava e tinha, chamavam até, muitas vezes, com sentido até talvez um pouco negativo, loteria judiciária, né? Porque o judiciário começava a dar interpretações diferentes. E se a gente for olhar a Constituição pensa com os tribunais superiores, o Tribunal Superior do Trabalho, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal a ter uma palavra final sobre essas questões.
E ele ainda complementou com a possibilidade de precedentes nos tribunais regionais ou estaduais, nos estaduais para a matéria local, ou mesmo como um início de formação de precedente que pode ter a palavra final se não houver recurso no tribunal local ou mesmo nacional, se for direito federal. Então, esse sistema ele foi criado e sistematizado no CPC e com inovações próprias. Ele não é igual o sistema de precedentes da Inglaterra ou dos Estados Unidos. E muita gente vê isso de uma forma negativa. Eu vejo de uma forma positiva. Nós não vamos ter tempo aqui de analisar tintim por tintim, como se fala. Mas, digamos, nós temos inovações como um procedimento especial para criar o precedente, a necessidade de publicidade e toda uma regulamentação mais contemporânea. Então, eu até ouso dizer que, teoricamente, ou em tese, o nosso sistema é muito bom. É claro que a gente precisa ainda mudar a cultura, desenvolver a mentalidade de todos os sujeitos processuais de querer a segurança jurídica e um certo tempo para a gente aprimorar na prática esse sistema que pode contribuir muito para a segurança jurídica e, consequentemente, para os direitos dos cidadãos e também dos empresários, dos investimentos, que são muito importantes para o desenvolvimento do nosso país. Meu caro desembargador, muito obrigado. O tempo, infelizmente, dos nossos programas são os grandes inimigos. Com um convidado como o senhor, é para ter uma entrevista muito mais longa, mas os esclarecimentos foram os melhores possíveis para que o nosso telespectador entenda o que é o regime, sistema de precedentes, não só no mundo, mas principalmente o que está sendo adotado ultimamente no Brasil. Os caros telespectadores, agradecendo muito ao nosso caríssimo convidado, eminente, desembargador Luiz Mendes, eu os convido novamente para o próximo domingo.